Estamos aqui para estudar uma outra regra que era praticado no tempo de Jesus pela igreja vigente na época, mas que não faz parte do ministério de Cristo, que é Cristo reinterpretou uma prática que era comum naquele tempo, no meio religioso em que ele estava inserido. Vamos ler para entender melhor essa questão. Vamos ler o Mateus capítulo 17, versos 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te pareces? De quem cobre os reis da terra impostos ou tributos, dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca achará um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. Aqui, embora à primeira vista pareça se tratar de imposto devido ao reino de Roma, ao Império Romano, na época, que era o império que estava dominando o reino de Israel, na Palestina, os judeus, o reino de Israel não existia, existiam os judeus como uma colônia de Roma. E os judeus pagavam imposto a Roma, mas não é desse imposto, desse tributo que está tratando essa perícope, esse texto aqui. Isso aqui está tratando de um tributo, de um imposto que foi instituído por Deus a Moisés, foi dado por Deus a Moisés, lá no Êxodo, capítulo 30, verso 13 e 38, verso 26. Então, era uma prática religiosa, vamos dizer bem, isso aqui não é um imposto que é cobrado de Roma, do Império, era um imposto para a igreja da época. Era uma prática religiosa que cada homem pagasse 2 dracmas de imposto anualmente para a igreja, para a religião, para manter a religião. Então, o Cristo, como estava inserido naquela comunidade, o próprio Deus encarnado, que na pessoa de Cristo estava inserido ali, estava vivendo ali, integrado ali, ele também foi cobrado desse imposto, desse tributo para o templo. Era um tributo religioso, não tem nada a ver com o Estado romano. Aqui não se está falando do imposto para Roma, está falando, a igreja cobrava um imposto. A igreja da época, a estrutura religiosa, cobrava esse imposto de cada judeu, de 2 dracmas por ano. E aí Pedro entrou para dentro de casa, foi cobrado lá, e ao entrar, diz aqui, Pedro, ele repassou ao mestre, né, que estava sendo cobrado pelo imposto, por esse imposto religioso, esse tributo da igreja, que foi entregue por Deus a Moisés. Mas aí que nós vemos a diferença do ministério de Cristo. No ministério de Cristo, na interpretação de Cristo, isso aqui cai por terra. Igreja, cobrar tributo, cobrar imposto, não é possível. Essa é na visão de Cristo. Ele deixou bem claro isso a Pedro quando disse: Jesus lhe antecipou dizendo: Ao que te parece, de quem cobre os reis da terra, imposto ou tributo, dos filhos ou dos estranhos? Ou seja, o que ele está dizendo? Nós somos filhos de Deus. Deus cobra, Deus que é o rei, cobra dos próprios filhos dele. Será que Deus cobra dos filhos deles para os filhos dele poder chegarem a ele, para poder o adorá-lo, para poder estar na presença dele? Isso é cobrado? Será que os filhos têm que pagar por isso? Isso, a questão é que o próprio Cristo colocou a Pedro. E o Pedro respondeu: Dos estranhos, ou seja, os reis da terra, eles não cobram dos próprios filhos. Por que Deus vai cobrar dos filhos dele? Se os próprios homens não cobram dos próprios filhos, por que Deus cobra dos próprios filhos? Então aqui nós vemos mais uma dissensão do ministério de Cristo, instituído da igreja que ele começou a fundar, com o sistema religioso da época, que cobrava 2 dracmas por ano de cada judeu para manter o templo. Então, o próprio Cristo já está confirmando aquilo que nós
tratamos do vinho anterior, dai de graça o que de graça recebesse, é mais uma vez aqui corroborado, é mais uma vez aqui acentuado nessa direção, quando Cristo diz assim, Deus não cobra dos filhos deles. Se os reis não cobram dos próprios filhos, Deus vai cobrar dos filhos dele? Claro que não. Então, é aí que, mas na ocasião, né, ele mandou que Pedro, então, lançasse o anzol, fosse fisgar o primeiro peixe e pagasse por uma questão de não se escandalizar, para não criar um atrito com aqueles que estavam exigindo. Mas não porque aquilo, no entender de Cristo, fosse a regra que deveria subsistir. Não, no entender de Cristo, não. É uma igreja livre. A igreja de Cristo, o ministério, quando você fala cristão, ele não está atrelado a dinheiro. Ele não está atrelado a imposto, a obrigação para a igreja, imposto da igreja. Eu não estou falando imposto, tributo do Estado, do governo. Não tem nada a ver, o assunto não é esse. Não é isso que nós estamos falando. Não estamos falando de tributo dos homens, de governo, de Estado, de nação. Não é nada disso. Nós estamos falando, na época, a igreja exigia, cobrava um tributo, uma contribuição obrigatória, o que chamava de imposto religioso, imposto da igreja. E o Cristo disse que no entender dele, no ministério dele, isso não estava correto. E ele tem autoridade, se você considerar que ele é Deus encarnado, ele é a encarnação de Deus, ele é Emanuel, como diz o profeta Isaías, né? Ele é Emanuel, aquele Deus conosco, Emanuel significa Deus conosco, encarnação de Deus, ele tem autoridade para falar. E ele estabeleceu no ministério dele que não ia ser assim. A regra não ia ser essa. Então qual é a regra do ministério dele? Está lá em Marcos 9,41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É aquilo que a gente havia dito, que o Senhor, ele não impõe nada. Deus não impõe. Deus, ele é um ser que ele se doa. E Deus, através de Cristo, se doou, o ministério se doou. E isso que ele passou para os seus discípulos. A doação, o bem-estar, o trabalhar, o servir ao próximo. Isso ficou bem claro na cerimônia intitulada, conhecida como lava-pés. O servir ao próximo. E isso não está vinculado a imposto, a pagamento em dinheiro para a igreja. E a igreja instituir imposto ou coisa que valha, como ocorreu aqui no relato do Mateus 17, 24. Não estava vinculado. A igreja não poderia se equiparar aos homens, ao reino dos homens. O reino de Deus não é equiparado ao reino dos homens. Por isso que o reino de Deus, a igreja, não poderia, na visão de Cristo, no ensino de Cristo, instituir imposto. Então é isso que nós temos que notar. O ministério de Cristo, ele é livre. Cada um contribui, cada um dá aquilo que, por gratidão, ele sente que ele deva incrementar para o desempenho do reino dos céus. Ou seja, aquele que quiser contribuir, o que Cristo está dizendo aqui é que vos digo que de modo algum perderá o galardão aquele que contribuir com a obra de Deus. Mas de maneira voluntária, sem imposto, sem exigência, sem qualquer tipo de inovação ao que o Cristo falou, ao que o Cristo ensinou. Porque ele se doou, né? Ele viveu de doação das pessoas. Quando ele pediu aquele animalzinho emprestado para entrar em Jerusalém, quando ele pediu o cenáculo emprestado também para a ceia, para a última ceia. Então, Cristo teve colaboradores, pessoas que colaboraram com o ministério dele. Mas ele é um ministério completamente diferente da igreja da época e dos costumes religiosos instituídos para a igreja. É isso que nós temos que dizer claro. É um ministério livre, em que há doação. Ele se doa, os discípulos se doam e as pessoas se doam também para o ministério. Contribuem para a obra de Deus, para a expansão da obra de Deus. É por isso que diz, porquanto aqueles, no Marcos 9,41, porquanto aquele que vos der de beber, der de beber aos discípulos, né? Aos discípulos dele. Em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, aqueles que contribuem voluntariamente e de maneira alegre para o reino de Deus. Não por imposição, não por exigência, porque o reino de Deus não é o reino dos homens. Por isso que não pode agir da mesma forma.
É isso que Cristo está querendo ensinar, é isso que ele está ensinando lá em Mateus 17, 24 a 27. Deus abençoe.